Boa noite, então, meus irmãos. Boa noite, amigos. A todos que estão nos assistindo e acompanhando esse estudo maravilhoso do Livro dos Espíritos, dessa obra que Allan Kardec nos trouxe, para que a gente possa entender, compreender um pouco mais sobre esse mundo invisível, esse mundo que é um mundo verdadeiro. Nós somos a cópia de tudo que existe no mundo espiritual. E através desses livros, dessas perguntas, desses esclarecimentos que esses espíritos nos trazem, nos possibilita termos uma vida mais segura, uma vida mais tranquila, com mais entendimentos e nos fazendo sempre partirmos para esse crescimento espiritual, crescimento moral. Então vamos dar início hoje a mais um estudo, pedindo sempre a vocês que nos relatem como vocês estão recebendo essas questões, essas explicações que aqui nós fazemos, pedindo que vocês relatem sempre para que a gente possa corrigir, caso seja necessário. Vamos dar início à nossa questão 172 hoje, mas antes faremos a nossa prece inicial, pedindo a Deus, pedindo a Jesus, pedindo a Maria Santíssima e principalmente a todos esses espíritos amigos que são os verdadeiros coordenadores desse trabalho, que nos ilumine, que nos intua, que nos inspire sempre, para que aqui possamos ter junto com vocês a oportunidade, a possibilidade de levarmos sempre a melhor explicação, termos o melhor entendimento sobre cada questão dessa aqui apresentada. Que Jesus nos ilumine e nos proteja sempre. Mais uma vez, nessa segunda-feira, às 20 horas. Estamos sempre com vocês. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, boa noite também a todos vocês, né? Boa noite. A família MAP. E nós vamos começar um novo tópico, novo tópico hoje, né, Célia? Encarnação nos diferentes mundos. A gente já sabe, né? Lá no Evangelho, na casa do meu pai, tem muitas moradas, né? Ele já tinha nos alertado sobre isso, né, Célia? Lá atrás, quando Jesus esteve aqui, ele falou isso pra gente. Olha, que moradas são essas? Na casa do pai há várias moradas, né? Há muitas moradas. Então agora a gente vai começar a ter um pouquinho de ideia, né? Bem pequenininha essa ideia que a gente vai ter, porque os nossos sentidos, eles não alcançam muito longe, né? É verdade. E nós vamos pedir também, né, Célia, para que a gente já comece a entender um pouco melhor sobre esses mundos, esses diferentes mundos que nós vamos agora começar a falar sobre eles. Nós vamos vincular um slide para vocês. Uma imagem, né? Para que um display, para que vocês possam ter um entendimento desses mundos, né? O mundo primitivo, o mundo de prova e expiação que nós estamos hoje e até os mundos mais aprimorados, né? O que não são quer os mundos felizes, né? O que não quer dizer, né, Nivaldo, que a configuração seja somente essa. Aquela, exatamente. Isso é o que nós alcançamos. É uma apresentação de uma forma didática, né, Célia? Para que a gente possa ter uma visão de como a coisa se processa. E até falando um pouco mais sobre esses diferentes mundos, porque durante muito tempo nós imaginamos que só na Terra tivesse vida. Na verdade, só na Terra tivesse vida, embora Jesus já tivesse dito para nós que na casa do Pai tem várias moradas. E hoje, com o avanço das tecnologias, né, da ciência, a gente tem acesso a esses robôs que nos trazem essas imagens das galáxias, né? E que quantos bilhões de planetas existem. E a gente não pode imaginar que só na Terra tenha vida, não é verdade? É claro. Isso aí não foi feito assim só para embelezar.
Seria aquele construtor que construiu uma casa com 1000 quartos, mas que só utiliza um. Só utiliza um. Não é verdade? Então, que a gente não tenha mais esse pensamento, né? Muitas das vezes até, de certa forma, orgulhosa de pensarmos que só nós existimos. Até quando o homem esteve na Lua, né? Não achou água. Ele não achou água, então não tem vida. Não tem vida. Não tem água, não pode ter vida. Agora a ciência já descobre água, né, no planeta, na Lua. É verdade. Quer dizer, quando o homem esteve lá, e a gente também não tinha. Nós fazemos essa associação de que nos outros mundos todos sejam iguais a nós. E não são, tem que ter sol, tem que ter água, tem que ter oxigênio, a corpo, né? E não é isso. E nós já estudamos aqui também, né, Nivaldo, que quanto mais evoluído moralmente esse espírito mais sutil é esse corpo. É a matéria, né? E a gente quer encontrar lá alguma coisa igualzinha parecida conosco. Esse peso, sabe, se arrastando. Nós é que somos grosseiros. Essas questões agora vai nos esclarecer exatamente todas essas dúvidas, né? Por isso da importância da gente trazer esse preliminar. Então, a primeira pergunta que Allan Kardec faz sobre... para começar a tirar essas dúvidas sobre esses diferentes mundos, ele pergunta assim: nossas diversas existências corporais efetuam-se todas na Terra? Todas na Terra? Pergunta aos espíritos. E eles nos respondem: nem todas, mas em diversos mundos. A deste mundo não é a primeira, nem é a última. E é uma das... Perdão. E é uma das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Então, nós estamos ali quase que na base dessa pirâmide, desse triângulo que nós apresentamos para vocês, né, Célia? Tem se nós formos colocar uma escada, né? Se nós colocarmos degraus, tem lá o mundo primitivo, né? Os nossos irmãos que estão saindo, né, da mão do nosso Pai. Perfeito. E o degrau acima somos nós. É um mundo de provas e expiações. Então, estamos bem aqui na base, né? Bem na base. Então, os espíritos, eles vêm nos dizendo que nós não necessariamente vivemos na Terra. O tempo todo aqui. A Terra, ela é esse planeta, né, de provas e expiações, esse planeta bem primitivo. Ainda, mas a gente tem que lembrar que existem outras moradas mais inferiores. Como tem muitas superiores. A Terra não é a base. Não é a mais primitiva. Não é a mais primitiva. Não é a pior. Tá? Mas estamos muito longe de sermos as melhores. Né? Ou seja, já tivemos um avanço. Já fomos pior. Isso já tivemos um consolo. Já tivemos nessa base, né, do mundo primitivo. E sabemos disso, né? Naquela época em que nós disputávamos a comida com o nosso filho. Com o filho e nos degladiávamos, né? Nos matávamos ali para comer. Hoje a gente já tem uma já abre mão, né? Hoje a gente já inclusive abre mão. O amor já começa a nos transformar, né? E aí é 173. A cada nova existência corpórea, a alma passa de um mundo para outro ou pode ter várias existências no mesmo globo. Então, a gente sabe, né, a resposta anterior, os nossos irmãos espirituais, eles nos disseram que a nossa encarnação aqui nesse planeta não foi a primeira, também não vai ser a última. E aí, Kardec pergunta agora se a cada nova existência a gente vai passando de um mundo ao outro. E aí os espíritos nos respondem:
pode reviver muitas vezes no mesmo globo, se não avançou bastante para passar a um mundo superior. E aí, Nivaldo, a gente pode voltar a ter como exemplo a nossa escola. A escola é um paralelo perfeito, né? Porque a gente só... quer dizer, é um paralelo que nos dá uma ideia. Perfeito não é, né, Nivaldo? Porque a gente cola o ano inteiro e passa. Né? No mundo espiritual não tem acontece, isso. Não tem como. Então, mas na escola, um estudante sério, ele quando ele alcança todo aquele conhecimento daquela série, ele é promovido. A mesma coisa é aqui. Né? Não fala. E quando ele atinge o máximo daquela escola, ele vai para uma escola superior. Escola superior. Ele vai para uma escola superior. E assim vem o primeiro grau, né? Vem essas várias divisões. Então é preciso que ele adquira todo o conhecimento deste mundo que ele está encarnado, reencarnando várias vezes nesse mesmo mundo, até adquirir todo esse conhecimento, né, moral e intelectual, para depois ele trocar de escola, para depois ele trocar de planeta. Claro. Né? E esse conhecimento esse conhecimento e a aplicação desse conhecimento, que são as leis de Deus, são as leis divinas, né? Nós podemos estar aqui agora falando isso, mas a nossa fraternidade, a nossa caridade não é no sentido de dar, é no sentido moral, de sentir. Né? Caridade moral. Ser zero. Então, eu tenho o conhecimento, mas eu não tenho a aplicação. Não põe em prática na série. Eu não coloco em prática. E a gente não pode esquecer nunca que a gente não consegue enganar no mundo espiritual. Não tem como. A gente engana aqui. Aqui a gente pode ser farsante. No mundo espiritual é tudo muito claro. E aí a 173 ela é subdividida. Então a 173A, podemos então reaparecer várias vezes na Terra? Podemos. Certamente, né? Muitas e muitas vezes na Terra. Vamos nascer, viver, desencarnar, nos prepararmos lá em cima mais uma vez e reencarnarmos. Né? Viver novamente, desencarnar, nos prepararmos e assim sucessivamente. Porque a gente sabe, né, que quando a gente está no mundo espiritual, depois que passou por todo aquele processo de perturbação, aquela coisa toda, a gente é preparado para vir para cá. Novamente, preparado. A gente percebe tudo de errado, todas as nossas falhas que nós cometemos, e aí quando a gente tem a gente acha que falhar é fazer, mas a gente pensa, a gente sente erradamente. Isso aí vai ter que ser corrigido. Nada vai passar batido, nada vai passar assim por engano, nada. Está lá no Evangelho que o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Né? E nós vamos ter que pagar até o último centil. Ou seja, o que você se referiu lá na nossa escola, que a gente pede aquele meio pontinho no final e passa, na escola da vida espiritual não acontece. Não existe. Professor, meio ponto, dá? Não tem. Tá, vai lá, vai. Nasce de novo e conquista esse meio ponto que você estava precisando, né? Mas é muito severo? Não é severo. É justo. É justo. É justo, né? É perfeito. Então, a 173B, podemos voltar à Terra depois de termos vivido em outros mundos? Eles nos respondem, seguramente.
Sem dúvida. É possível que já tenhas vivido em outros mundos e na Terra. É verdade. Nós não podemos, nessa pirâmide que foi passada para vocês, nós não podemos sair daqui e alcançar lá o mundo. Esse nós não temos condições. Mas podemos descer. Mas aí nós vamos regredir? Não. Mas a gente pode descer para ajudar. A gente pode descer para mostrar como se o progresso pode andar. Célia, seria assim, né? Aquele aluno lá de primeira série, ele não pode ser um instrutor de um curso superior. Mas um professor do curso superior, ele pode descer para auxiliar aquele aluno naquela série mais baixa. E é exatamente o que acontece, né? Quando nós temos esses espíritos superiores reencarnando em mundos mais primitivos, é numa função de auxiliar. Dá um impulso para o nosso progresso. O que o nosso Jesus veio fazer aqui? Ele veio mostrar para a gente como se faz. O que é amar, o que é perdoar. Ele veio aqui e nos mostrou. A mesma coisa são os nossos irmãos mais evoluídos, que podem vir aqui e que vêm aqui e nos ajudam. Como nós também podemos ir um pouquinho mais abaixo e estender a mão para outros irmãos que necessitam. Questão 174. Será uma necessidade tornar a viver na Terra? É necessário voltar a viver na Terra? E eles nos respondem, não. Mas se não progredirdes, podereis ir para um outro mundo que não valha mais do que este e que pode ser pior. Então, trazendo novamente aquele paralelo, a gente trocar de escola para uma outra igual ou uma outra até muitas das vezes pior. Então, essa necessidade de nós evoluirmos ou vai ser na Terra ou num outro mundo muito próximo da Terra, que tenha as mesmas condições para que a gente possa, então, dali tirar os nossos entendimentos. Um conhecimento que nós temos são os nossos irmãos de capela, né? Isso, que vieram, né? É um planeta, né? Uma morada bastante evoluída, moral e intelectualmente, mas um grupo de habitantes, eles só tinham o desenvolvimento intelectual. O moral não condizia com a evolução do planeta. Então eles vieram, eles foram obrigados a mudar de escola, né? E vieram para cá e nos ajudaram muito. Mas nos ajudaram, exatamente. E aí é o caso da pergunta anterior, né? Eles eram, intelectualmente, evoluídos. Então eles vieram para cá e nós muito abaixo deles. Do entendimento, né? Intelectual, e eles vieram nos ajudar. Exato. E se ajudaram também. Se ajudaram no momento em que eles perceberam o quanto eles precisavam se melhorar, né? Pois é. Imagina você estar numa série, num colégio top de linha, e aí, por um motivo qualquer, você não pode mais estar ali, e aí você tem que ir para um outro, né, muito mais inferior, você vai sentir. É verdade. A mesma coisa é no mundo espiritual. 175. 175. Haverá alguma vantagem em voltar a habitar a Terra? Já que a gente pode ver muitas vezes, é só desvantagem ou haverá alguma vantagem em voltarmos aqui? Nenhuma vantagem particular.
Nenhuma vontade particular. Eu deixei aquilo lá para resolver. Não tem. Deixa eu voltar lá. Não é assim. Então, eles nos respondem: nenhuma vantagem particular, a menos que seja em missão, caso em que aí se progride como em qualquer mundo. Ou seja, é para ajudar, é para uma finalidade útil. Você, quando a gente fala em ajudar, a gente fala em ajudar a humanidade, né? É algo mais abrangente, não é assim ajudar a minha família. Uma ajuda particular, não é uma ajuda particular. É algo que vai proporcionar à humanidade uma melhora, né? Missão. Eu acho que todos nós temos uma missão. Eu tenho uma missão como mãe, você tem como pai, como professor, como médico, né? Todos nós temos. Mas essa missão que a gente fala no Espiritismo é esse avanço que a gente pode propor. A gente não, né? Esses espíritos superiores podem proporcionar à humanidade. Pelos seus exemplos. Seus exemplos. Aí a 175, ela também se subdivide e tem a letra A. Não seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? Já que eu estou no mundo espiritual, vou me preparar. Vamos ficar por aqui mesmo, né? É mais fácil ficar ali do que voltar aqui e passar por isso tudo. Não é melhor ficar no mundo espiritual? E ele nos responde: não. Estacionar-se-ia, e o que se quer é avançar para Deus. Perfeitamente. Iríamos ficar, sabe, estacionados, porque a gente é preparado no mundo espiritual, aí a gente vem para esse mergulho, né? Para mostrar na carne, para mostrar que aquele preparo lá, ele realmente foi significativo. Eu aqui vou mostrar. Aqui a gente vai pôr em prática o que nós aprendemos. Se não tivermos essa oportunidade de colocar em prática, a gente vai ficar estacionado. Né? Vai ficar estacionado. Eu não vou ter como mencionar, né? Dimensionar se eu melhorei ou não. E aqui é que, com a bênção do esquecimento, né, nós vamos provar se nós efetivamente melhoramos de coração ou não. E aí nós podemos alegar: mas se esqueci, como é que eu vou? Como é que eu não vou errar? Mas nós temos esses amigos espirituais, né, ao nosso lado, em que a gente recebe essas intuições a todo momento. E a gente começa a mudar o nosso instinto, né, Célia? No momento em que a gente passa a perceber, sentir diferente, determinadas coisas que nós fazíamos antes, hoje a gente não faz mais. E a gente sabe mesmo que a gente não saiba o que fez ou não fez, mas a nossa índole vai se modificando, vai se transformando. E hoje, Nivaldo, a gente sabe, a gente faz qualquer coisa que façamos, a gente sabe se está certo ou se está errado. Até porque, se nós nos fizermos aquela perguntinha áurea, se colocar no lugar do outro, né? Se perguntar: mas se fosse comigo, eu gostaria? Já vai nos responder, né? Resolvia também muita coisa. Questão 176. Os espíritos, depois de terem encarnados em outros mundos, podem fazê-lo neste, sem que jamais tenham estado aqui? E eles respondem: sim, como vós em outros. Todos os mundos são solidários, o que não se faz num, faz-se no outro. Então, esse intercâmbio de encarnamos aqui na Terra ou encarnamos em um outro mundo com as mesmas condições da Terra, não faz diferença nenhuma. Para nós, porque o que se deseja é a evolução do espírito.
é o retrabalho da moral desse espírito, da intelectualidade desse espírito. Então, basicamente, não importa qual é o colégio, o importante é que lá seja cumprido a carga horária, né? Seja dado as matérias para que ele aprenda. Se foi na escola A ou B, não há diferença nenhuma. O que você falou é muito importante. É nas mesmas condições. Nas mesmas condições. Nas mesmas condições. Porque os mundos são solidários. Isso. Né? E o que Nivaldo falou, o que eu aprendi, o que eu fui preparada no mundo espiritual, eu devo aplicar aqui ou em qualquer outro mundo compatível com esse. Né? Quando a gente aprende uma determinada matéria, né, Célia? Mesmo que a gente mude de colégio, a gente vai levar aquele conhecimento. Essa questão também tem um desdobramento, e o item A dela, Kardec pergunta: assim, há homens que estão na Terra pela primeira vez? Quer dizer, será que há pessoas que estão na Terra pela primeira vez? Ele responde: há muitos, e em diversos graus de adiantamento. Então há pessoas aqui que a gente não sabe, né, que está na Terra pela primeira vez. Né? E aí, em vários graus de adiantamento, tanto para mais quanto para menos. Tá? Não necessariamente igualzinho a nós. E aí Kardec, curioso, pergunta: pode-se reconhecer por um sinal qualquer quando um espírito está na Terra pela primeira vez? E eles respondem: isso nenhuma utilidade teria. Então, o fato da gente saber se eu estou, por exemplo, ou você, Célia, pela primeira vez na Terra, qual é a diferença? Nenhuma. O importante é que a gente esteja aqui aproveitando esses entendimentos, esses conhecimentos e melhorando. E nos melhorando. Né? Isso é que é importante. Agora, se estamos pela primeira vez ou não, ou quem é que está pela primeira vez, isso não vai fazer com que a gente melhore. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Sem esse conhecimento, a gente já tem essas segregações, imagina tendo. Então, a 177. Para chegar à perfeição e à suprema felicidade, objetivo final de todos os homens, o espírito deve passar pela série de todos os mundos que existem no universo. Então, Kardec pergunta se para chegarmos lá no topo dessa pirâmide, nós vamos ter que passar por todas essas moradas que existem na casa do nosso Pai. Aquele aluno, para chegar lá no último grau, ele precisa passar por todos os colégios que existem aqui no Brasil? Não, sabemos que não, né? Não há nessa necessidade. Aí os espíritos nos respondem: não. Porque há muitos mundos que estão no mesmo grau da escala evolutiva. Isso. Nos quais o espírito nada aprenderia de novo. Então, daqui a gente tira mais uma lição. Se a gente reencarna aqui, é porque a gente ainda tem que aprender. Precisamos ainda, né? Ainda precisamos. Então, nós vamos ter que passar por todos os mundos? Não, porque muitos são iguais ao nosso. Não vai nos ensinar nada de diferente. Né? E o objetivo é sempre avançar em direção ao nosso Pai. E a 177 tem a letra A. Como se explica, então, a pluralidade de suas existências em um mesmo globo? Os espíritos nos respondem: de cada vez o espírito pode encontrar-se em posições bem diferentes das anteriores, que serão outras tantas ocasiões de adquirir experiência. E aí a gente sabe, né, Nivaldo, que o espírito não tem sexo. É verdade. Então hoje eu estou Célia,
mas a minha encarnação passada, a sua encarnação passada. Hoje eu vivo com uma escassez de recursos muito grande. Eu preciso aprender, eu preciso vivenciar aquilo, né? É verdade. Então esses aprendizados, né? Essas experiências a gente tem que passar. Por isso a gente reencarna várias vezes no mesmo orbe. Porque a gente tem que vivenciar isso tudo. A gente mais uma vez, a gente tem esse preparo. Nós somos preparados no mundo espiritual para vivermos isso. Vamos a 178. E Kardec pergunta: os espíritos podem tornar a viver corporalmente num mundo relativamente inferior àquele em que já viveu? Ou seja, nós já estamos num grau mais evoluído, espiritualmente falando, podendo fazer opção. Nós estamos aqui no mundo de provas e regeneração, nós podemos voltar. Poderíamos voltar para o mundo primitivo? Ou um espírito num mundo mais evoluído poderia voltar para o mundo de provas e expiações que nós vivemos? Nós já tínhamos falado sobre isso, né? E eles vão nos responder que sim, quando tem uma missão a cumprir para auxiliar o progresso. E então aceitam com alegria as tribulações dessa existência, porque elas lhes proporcionarão um meio de progredirem. Então, a condição desses espíritos que já se encontram numa condição mais evoluída, retornarem a um mundo inferior ao deles, é numa condição de missão, para auxiliar aqueles que estão, auxiliar o progresso daquele mundo inferior. E para eles isso dá uma sensação de proporcionam, como eles nos dizem aqui, né, uma sensação de felicidade para eles em poderem estar auxiliando, ajudando. Porque nós, em estudos passados, Nivaldo, a espiritualidade também já nos respondeu que a alegria no mundo espiritual é o trabalho. É o trabalho. Trabalho útil. Eles aceitam como alegria, né? Eles dizem aqui. Então, estar no mundo superior e encarnar aqui para nos ajudar, para esse espírito é uma alegria sem fim. É uma felicidade sem tamanho. Quando pra gente, felicidade é outra coisa. A gente acha que felicidade é... E a gente tem que começar a aprender, né, Célia? A ter alegria quando a gente começa a auxiliar o nosso próximo. Sentir essa alegria, né? Porque essa é a razão da nossa existência. Um ajudar o outro. Porque a gente precisa um do outro. E aí essa questão também tem um desdobramento no item A. Kardec pergunta: isso também não pode acontecer por expiação, ou seja, por castigo, né? E Deus enviar espírito rebelde para o mundo inferior? Será que isso poderia acontecer? E eles vão nos responder assim: os espíritos podem permanecer estacionários, porém não retrogradam. Então, a punição deles é não se adiantarem e recomeçar suas existências mal empregadas no meio conveniente à sua natureza. Você comentou sobre Capela, né? Capela, Então, é exatamente aquilo. Quando aquele planeta Capela chegou numa determinada posição em que de evolução e aquela quantidade de espíritos que ali habitavam não conseguiu acompanhar, eles foram recambiados para um mundo em que fosse mais próximo à realidade em que eles se sentiam, mas ali eles também iam ter a oportunidade de auxiliar e, ao mesmo tempo, de se reprogramarem, de perceberem que precisavam mudar. Né? Então é exatamente isso. Nunca é um castigo. Deus não castiga. Não, nunca é um mas castigo. Ele oferece o melhor sempre para que a gente possa aprender. Né? E aí, quando ele, voltando aos nossos irmãos, né, de Capela,
no mundo mais adiantado, no mundo mais evoluído, tanto física quanto moralmente, eles terem que vir, esses que não tinham condições de acompanhar aquela população, vir para um planeta inferior, imagina, se lá o avanço tecnológico era um, e aí chega aqui não tem avanço nenhum. Mas, sabe, como é que mas ele esquece, mas o véu do esquecimento, ele tem, como todos nós temos. Mas o conhecimento adquirido é dele. Ele não perde. Ele não perde isso. Então, olha a angústia desse espírito. Saber que pode, como faz e não ter como fazer. Não tem como fazer. Está totalmente limitado. Então, a gente traz para o paralelo aqui para a nossa realidade, para que a gente possa entender um pouco melhor. Aquele aluno que estuda naquele colégio, ele é levado para um colégio inferior, sem aquele colégio equipado com computadores, ar-condicionado, né, com toda possibilidade, todas as facilidades, laboratórios, e aí ele é levado para aquela escola em que lá ele não vai ter aquelas facilidades do ar-condicionado, do tablet, dos computadores, daquelas salas de pesquisa. Ele vai sentir. Ele vai sentir, né? Mas não é um castigo, ele está simplesmente sendo recambiado para lá para que ele possa se enquadrar naquela condição que ele estava. E vai ajudar. E ele vai, ao mesmo tempo, auxiliar aqueles outros que estão ali e ao mesmo tempo, crescer, porque ele vai perceber que ele precisa mudar, ele precisa melhorar para que ele tenha direito a retornar. Então, Nivaldo, aquele aluno muito inteligente, né? Conversando com jardim de infância. Jardim de infância. Para ele, ele vai ter que primeiro descer, né, o conhecimento dele para tentar trazer aquele outro. Travar uma conversa. Uma conversa. Né? Olha só que sacrifício vai ser, né? E o aprendizado dele, né? Vamos exercer a nossa humildade, porque eu preciso me entender com aquele irmão, né? Eu sei muito, ele não sabe, ele sabe muito menos, e a gente precisa travar um diálogo. Esse diálogo, e o quanto ele tem a oferecer a esse irmão aí, né? Essa questão ainda tem, Célia, o item B. E Kardec pergunta: quais são os que devem recomeçar a mesma existência? Os que faliram em suas missões ou em suas provas. Ou seja, é aquele aluno que ficou reprovado. Ficou reprovado naquela série, ele vai ter que voltar para fazer de novo. Então, somos nós, né? Que não cumprimos as programações que nós viemos determinados a realizar, e aí vamos ter que retornar depois de passarmos aquele período no mundo espiritual, vendo que erramos, nos reprogramando, e a gente volta novamente para essa nova experiência. Porque a gente tem que lembrar que nada é solto. Existe um planejamento. Com certeza. Então, nós estamos aqui, houve todo um planejamento do que viemos fazer. Quando retornarmos ao mundo espiritual, a nossa consciência vai nos mostrar... Vamos prestar conta, né, Célia? O que fizemos, o que deixamos de fazer e o que adquirimos a mais. É verdade. Então, por isso é preciso retornar. E vamos para 179. Os seres que habitam cada mundo alcançaram todos o mesmo grau de perfeição? Então, todos nós que habitamos esse planeta Terra, todos nós estamos no mesmo grau de perfeição? Não. Nós mesmos podemos responder isso, né? Dentro da nossa casa, todos nós estamos igualmente? Numa turma, numa classe de escola. Numa classe de escola. A gente já percebe aqui que... Todos os alunos que estão cursando a 401 de uma escola, ou a 1401 de uma escola, todos eles estão no mesmo nível de compreensão das matérias, dos conteúdos.
a espiritualidade nos responde: não. É como na Terra. Há seres mais ou menos adiantados. Perfeito. Né? Perfeitamente. Perfeito. Não tem como inventar, né? Não tem como. Até porque o tempo, o ritmo de cada um é muito individual. Individual. O aprendizado é muito individual. O caminho que cada um vai fazer é individual. É individual. Né? Célia, nós estamos chegando já ao final do nosso tempo, infelizmente. E você faria para nós o encerramento, né? Então, mais uma vez, agradecendo a todos, agradecendo a vocês que estão aí nos assistindo, que conectam, né, a página do MAP toda segunda-feira para assistir a esse estudo. Agradecemos a presença de vocês, nos sentimos, eu e Nivaldo, muito honrados em estarmos aqui, aprendendo junto com vocês, aprendendo com essa espiritualidade que a gente não vê. Muitas das vezes a gente nem sente, mas eles estão aqui. Tenhamos a certeza de que eles estão aqui ao nosso lado, sempre, sempre querendo o nosso melhor. E sofrendo quando a gente faz as opções que não deveriam serem feitas. Então vamos fazer a nossa prece final, agradecendo primeiramente ao nosso Pai pelo dom da vida, pela oportunidade de mais essa encarnação, por mais essa oportunidade de refazimento de nossos erros, de nossas mazelas, de nossos desajustes. Agradecendo ao Mestre Jesus, que com toda a bondade, com todo o carinho nos guia e sempre será o nosso modelo. A todos esses amigos espirituais que nos inspiram, que nos iluminam, agradecemos e pedimos a Deus, nosso Pai, que nos alimente, que a sua luz ilumine esse caminho que estamos precisando percorrer. De volta, Pai, a Ti. Nos alimente nesse nosso propósito de nos tornarmos seres melhores. E que mais uma vez, quando retornarmos à pátria espiritual, possamos voltar um pouquinho que seja mais rico do que aqui chegamos. Obrigada, Pai. Obrigada ao Mestre Jesus. Obrigada a toda essa espiritualidade que nos assiste. Obrigada a essa casa que nos abriga. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz. Graças a Deus. Graças a Deus.